Tiago, 2 minutos, hein? Bom dia a todos. Eu queria agradecer quem já está aí linkado, temos quase 80 pessoas. Agradecer ao Tiago De Ângelis, economista do Bradesco, do DPEC do Bradesco. E antes de passar para o Tiago, até para que ele tenha uma situação que nós estávamos passando aqui em São Paulo e no Brasil, eu coletei algumas informações aqui do lançamento do anuário de 2019 que nós fizemos na última quarta-feira, antes de ontem, para que você, Tiago, sinta como é que estava o mercado na cidade de São Paulo. Vamos lá. Em 2018, nós lançamos 37 mil unidades na cidade de São Paulo. Em 2019, 55 mil unidades na cidade de São Paulo, um crescimento de 50%. O valor global de lançamentos cresceu 47%. Lançamos o ano passado 27,9 bilhões aqui na cidade. Em termos de venda, em 2018, vendemos 29.900 unidades e, em 2019, 44.700 unidades. Um crescimento de 49%, que refletiu num VGV de 22,3 bilhões. O VGV, o valor global de vendas, cresceu 44%. No mês de janeiro e fevereiro desse ano, nós já lançamos 2.337 unidades no município de São Paulo, exatamente 102% a mais do que foram lançadas em janeiro e fevereiro de 2019. E as vendas de janeiro, que nós já fechamos a pesquisa mensal, feita pelo Departamento de Economia do Secov, nós já vendemos 2.315 unidades em janeiro, com um crescimento de 43% em relação a janeiro do ano passado. Devemos fechar até o final desta semana, ou até o dia 31, a pesquisa de fevereiro. Falando um pouquinho do mercado nacional, a gente acompanha os indicadores do mercado nacional, e o mercado nacional, nas praças que nós conseguimos consolidar, em torno de 22 a 25 praças, conforme o trimestre, nós tivemos o lançamento de 112,7 mil unidades em 2018 e o lançamento de 130.100 unidades em 2019. Ou seja, em termos de Brasil, crescemos 15,4%. Em vendas, vendemos em 2018 118.900 unidades e em 2019 130.400 unidades, um crescimento de vendas de quase 10%. Esse crescimento de lançamentos e vendas ainda no país, Tiago, ele é assimétrico, né? É muito mais percebido nas regiões Sudeste, Sul
e centro-oeste do país. Poucas praças do Nordeste crescem e uma praça no Norte crescendo, tanto em termos de lançamentos e de vendas. Ontem, a ABCIP publicou os financiamentos, contratação de financiamentos imobiliários em fevereiro de 2020. E entre janeiro e fevereiro de 2020, nós tivemos a contratação de 13,52 bilhões de operações com recursos da caderneta de poupança, uma elevação de 35,7% em relação a 2019. Por último, faz menos de 10 dias, um pouco mais de 10 dias, aliás, no final de semana de 14 e 15 de fevereiro, Tiago, a gente acompanha aqui em São Paulo, a gente acompanha os lançamentos semanalmente. Né? A gente tem um grupo de inteligência imobiliária muito grande, com mais de 200 participantes, onde a gente vai buscando informações do que está acontecendo nos plantões de venda. E, segundo a nossa percepção, o fim de semana de 14 e 15 de março foi o melhor fim de semana do ano do mercado imobiliário. Ou seja, o mercado vinha num crescimento substancial, o mercado vinha com as questões de financiamento muito resolvidas, com baixa de taxa de juros, com financiamento abundante, e, de repente, nós entramos nessa situação de um isolamento. Né? Os plantões de venda em São Paulo estão fechados, na maioria das cidades e dos estados do país estão fechados. As obras, em São Paulo, a gente vem segurando bravamente as obras em São Paulo, com todos os cuidados que nós precisamos ter com nossos colaboradores. E isso tem acontecido aí por todo o país. Algumas praças nós estamos conseguindo continuar as obras, e em outras praças nós estamos tendo resistência ou da municipalidade ou do governo do estado. Né? Eu acho que esse é o quadro que eu queria passar para você rapidamente, para que você pudesse passar suas percepções nesse panorama que você vai fazer, e depois eu vou selecionar as perguntas que forem chegando para a gente ir tocando esse nosso papo, já mais uma vez agradecendo você pela disponibilidade de estar junto com a gente hoje aqui. Obrigado, Celso. Obrigado a todos que estão conectados, estão ouvindo. Eu agradeço a oportunidade, o convite do Secov. Essa é uma conversa importante, dada a dificuldade de se falar em números, quando não se sabe ainda exatamente a extensão do impacto. Né? Como você mesmo falou, a duração desse isolamento pode determinar muito a trajetória que a gente vai ter daqui para frente. E como você bem mesmo colocou, o setor vinha muito bem. Então, isso nesse ponto certamente é uma boa notícia, mas que não tira aqui a nossa necessidade de ter que discutir o que tem acontecido e o que pode acontecer daqui para frente. Os números de novos casos de coronavírus nos Estados Unidos mostram que a gente está longe de ter uma inflexão ainda a nível global, e muito provavelmente a gente vai passar a ter aqui novos focos que ainda vão manter essa discussão na mesa por bastante tempo. Tá? Então, eu acho que é mais do que necessário a gente, de fato, conversar e poder discutir um pouco sobre os impactos, uma vez que ainda é bastante difícil a gente falar em números quando ainda não se tem uma ideia exata do tempo que a gente vai viver esse isolamento e, num segundo momento, as consequências desse isolamento. Então, vamos lá, vamos começar. Eu queria te pedir, Celso, para que, se houver algum problema com o áudio, que você me avise, e aí eu posso voltar, interromper, falar de novo, falar um pouco mais devagar, porque a gente sabe que está todo mundo se adaptando a esse ambiente de trabalhar de casa. Eu imagino que as bandas de internet aí estejam sendo utilizadas intensamente em todos os domicílios. Então, se tiver qualquer problema, você me fale, por favor. Vamos lá, então. Vamos pensar, então, em um guia aqui para essa nossa conversa. Eu não quero me estender muito, eu acredito que eu consiga passar tudo que eu tenho para passar
aqui para vocês em algo como 20 minutos, e eu quero seguir esse panorama que está aqui, tá? A gente vai falar, num primeiro momento, um pouco do que é a discussão e o debate nesse momento, ou seja, o que os economistas e os mercados, de alguma maneira geral, têm se debruçado bastante nos últimos dias, é tentar equilibrar essas duas visões, né? Qual que é o tamanho exato do choque e em comparação às respostas das autoridades. Uma vez que a gente tenha isso claro em mente, a gente consegue passar a trabalhar em números daqui para frente. A gente pode já passar a pensar em Brasil, porque isso já afeta a nossa vida, afeta a vida de todo mundo. Eu imagino que muita gente que esteja assistindo já de casa, em isolamento. Então, a gente já consegue, embora de uma maneira um pouco tímida, absorver os primeiros impactos. Os indicadores aqui no Brasil eles saem com uma defasagem muito grande, mas a gente já consegue ter uma ideia, um pouco do cheiro do que pode acontecer na economia brasileira e, num segundo momento, pensar no impacto para o setor imobiliário. Tá? Essa é o roteiro que eu quero seguir aqui com vocês agora. Como eu falei, nesse primeiro momento, o que eu entendo que esteja acontecendo é mercados operando basicamente nesse entendimento, de um lado, da profundidade da crise, e a gente sempre recebe novas informações, porque o isolamento ainda está em um processo de escalada em muitas regiões do mundo, e, em comparação a isso, todas as respostas das autoridades, porque, de certa forma, é o que vai garantir um limite para esse impacto grande que a gente vai receber. E só para a gente começar a nossa conversa, eu acho importante a gente dimensionar a magnitude desse choque. Esse dado que eu estou mostrando aqui para vocês é um dado lá de fora, um dado dos Estados Unidos, mas só para a gente contextualizar um pouco dessa discussão e entender a magnitude do choque. O que eu estou mostrando aqui para vocês é o histórico dos pedidos semanais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Esses números estão em milhares. Ou seja, a gente tinha uma média semanal flutuando ali em torno de 200 a 300 mil pedidos de auxílio-desemprego semanalmente nos Estados Unidos. Essa tem sido uma média histórica bastante confiável. A gente vê que de 2010 para cá, ela inclusive vem convergindo para um patamar um pouco mais baixo, até que na semana passada, esse número foi divulgado ontem, mas referente à semana passada, a gente viu esse número crescendo 10 vezes o que a gente tinha registrado ou vinha registrando até então. Tá? Então, é um choque bastante grande, como a gente precisa entender nesse momento, e é interessante perceber que ele é 3 vezes maior do que nos piores momentos. Tá? Mesmo ali na crise de 2009, na crise americana do início da década de 80, a gente está falando de 3 vezes este impacto. É, de fato, um choque bastante grande, isso já tem feito analistas revisarem muito rapidamente a previsão de crescimento para o PIB americano. A gente já começa a ouvir casas falando em uma queda de até 3 ou 4%, lembrando que a economia americana vinha em um ritmo de alguma acomodação de crescimento, mas ainda assim num ritmo muito bom, em algo como 2% ao ano, que para os Estados Unidos é bastante coisa. Mas, claro, tudo isso aqui depende da duração do choque, porque a depender de como você coloca esse choque impactando a economia, se por mais ou por menos tempo, você tem números diferentes. E a gente pode pensar isso para o mundo também. Já começam a surgir analistas e economistas falando de um choque que pode levar a economia mundial a um crescimento, a uma queda de PIB, um crescimento negativo em 2020. Então, nesse sentido, a gente pode contextualizar o que seria um impacto dessa magnitude também. O que eu estou mostrando aqui para vocês é o PIB mundial, a variação real em relação ao ano anterior. E se a gente, de fato, estiver falando de um crescimento, de uma queda de PIB mundial em 2020, a gente muito provavelmente já está voltando ali para aquele patamar, ou eventualmente até pior, do que o patamar que a gente viveu ali em 2009. Foi um choque bastante forte, ele já começou a impactar a economia no final de 2018, então a gente já vê uma trajetória um pouco menor ali em 2008, e a curva brasileira foi basicamente a mesma. Tá? A gente viu ali crescimento brasileiro na ordem de 5% em 2008, a gente cai para 0 em 2009 e em 2010 a gente já está crescendo 7,5%. Ou seja, a gente pode tomar um choque tão grande quanto a gente tomou em 2009 e é importante que a gente tenha a dimensão desse impacto para pensar tanto o impacto para a economia brasileira quanto o impacto para a economia mundial. E o que é importante dizer também é que, justamente por ser um impacto tão grande, é que as respostas têm sido também
bastante intensas em todo o mundo. Então, eu fiz aqui só um apanhado bastante breve, eu não quero me adentrar muito nesse ponto, mas tudo que tem acontecido, de uma maneira geral, se a gente fosse resumir, de respostas das autoridades no Brasil e no mundo. Então, você tem tanto medidas fiscais quanto medidas monetárias. Então, em todo o mundo, você tem cortes de juros pelos bancos centrais, inclusive em reuniões extraordinárias, como o Banco Central americano fez por 2 vezes, trazendo a taxa de juros para zero nos Estados Unidos. A ideia aqui é estimular ao máximo a atividade econômica e sustentar preços de ativos de uma maneira geral. Isso nos Estados Unidos é bastante importante. Você tem, do outro lado dessa mesma moeda de bancos centrais agindo, você vê um movimento grande de ampliação de folga de capital e liberação de liquidez. Isso aconteceu fora do Brasil e aconteceu no Brasil também. No início dessa semana, o Banco Central veio ao mercado para anunciar todas essas medidas, e a ideia aqui é, de fato, garantir estabilidade e pleno funcionamento do mercado de crédito. Acho que esse é o grande receio dos bancos centrais, é que você viva um episódio parecido com o que aconteceu em 2008, em que você tem um congelamento do mercado de crédito e isso causa uma crise no sistema financeiro que acaba espalhando para a economia como um todo. Eu chamo a atenção para o que o próprio Banco Central americano colocou. Ele colocou liberação de liquidez no montante que for necessário, ou seja, isso aqui mostra a disposição que as autoridades têm tido no sentido de tentar limitar o impacto da crise e, como eu falei, garantir estabilidade e pleno funcionamento do mercado de crédito. E, por fim, a gente tem as respostas dos próprios governos, tá? E isso tem acontecido na forma de pacotes fiscais bastante volumosos, tá? Eles têm um direcionamento principalmente para auxílio para famílias, empresas e, em especial, recursos emergenciais para a saúde. E a ideia aqui é basicamente sustentar a demanda no curtíssimo prazo. É isso o que uma medida como essa, em especial de auxílio para as famílias, tem por objetivo, além da destinação óbvia para recursos para a saúde. Então, ontem mesmo a gente viu a Câmara aqui no Brasil aprovando uma medida em que, de fato, se consegue estabelecer aquele voucher para trabalhadores informais, no valor de R$600 por um período de 3 meses. E, como eu falei, a ideia é sustentar consumo no curtíssimo prazo. Isso ainda passa pelo Senado, mas já dá uma ideia da resposta que os governos têm feito. O próprio Rodrigo Maia, nas últimas colocações, tem falado de um orçamento de guerra para o Brasil agora, nesse período, da ordem de 300 bi. Ou seja, a gente tem aqui uma perspectiva de colocação de pacotes fiscais bastante grandes. Se a gente for somar tudo isso, a gente está falando de estimativas de quase 7 trilhões de dólares em estímulos, tá? Sejam monetários, sejam fiscais. Pensando em um PIB mundial da ordem de 90 trilhões de dólares, a gente está falando de quase 10% de estímulo. É bastante coisa e, de novo, isso aqui dá uma ideia do tamanho da crise. Se a resposta é muito grande, é porque, de fato, a gente está passando por um impacto bastante grande, e eu acho que nesse ponto é interessante a gente falar especificamente sobre o Brasil, como que a economia brasileira tem reagido a este impacto. A gente, como eu falei, tem uma questão de defasagem de dados, a gente está em isolamento há coisa de 10 dias, a depender de onde as pessoas estão, a depender do setor em que elas estão trabalhando, e a gente ainda não tem lá muitos dados para avaliar o impacto. Mas a gente já tem algumas sondagens que conseguem capturar um pouco desse efeito. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês são os índices de confiança da FGV. A FGV divulga estas sondagens para a indústria, serviços, comércio, consumidor e também para o setor da construção civil. E o que a gente tem visto até agora é aquele movimento ali na ponta, tá? Comércio e consumidor sofrendo mais intensamente, e isso é esperado até pela forma como as restrições têm sido colocadas. O número de serviços sai na segunda-feira e eu espero aqui um número tão ruim quanto o número do comércio, porque a gente certamente vai passar por um impacto muito grande também no setor de serviços, e eu acho que também é importante a gente ter uma ideia de que se a gente entrar o mês de abril ainda discutindo períodos de isolamento mais longos, a gente pode ver novas pioras desses indicadores. O setor de construção sofre relativamente menos, a gente vê uma queda menor ali na ponta, mas eu vou falar sobre ele
daqui a pouquinho. O que a gente pode já pensar também para a economia brasileira, e isso é um indicador que a gente consegue acompanhar diariamente, é o que tem acontecido com as condições financeiras. Tá? Isso aqui é um indicador que o próprio Banco Central acompanha bastante também, em que você tenta equilibrar tudo o que impacta as condições financeiras das empresas e das famílias. Então, aqui entra taxas de juros, entra preço de ativos de uma maneira geral, preço das bolsas. Isso aqui impacta, tem também o nível do câmbio. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: a gente vinha desde 2016 em um processo de estimulação das condições financeiras, de estímulo, de colocação de estímulo para as condições financeiras, e desde 2017 a gente estava num terreno positivo, ou seja, a gente estava com esse indicador sugerindo condições estimulativas. E, rapidamente, quando a gente vê preços de ativos reagindo como eles têm reagido nas últimas semanas, você vê essas condições financeiras saltando muito rapidamente de um patamar bastante estimulativo, o patamar mais estimulativo que a gente tinha em toda a série histórica, para um patamar bastante restritivo. Então, a gente consegue perceber que, em momentos de estresse, esse indicador de condições financeiras, ele sofre uma reversão bastante rápida. Então, isso aconteceu lá em 2009, embora a economia brasileira não tenha sentido, num primeiro momento, diretamente os impactos, foram essas condições financeiras que pioraram bastante muito rapidamente, que fizeram com que as empresas aqui tomassem um choque muito rápido e muito intenso. Isso aconteceu também ali, por exemplo, naquele período entre 2015 e 2016, quando se inicia a crise que a gente viveu aqui no Brasil naquele período. Ou seja, nesses momentos de mais estresse, a gente vê esses indicadores de condições financeiras passando por um ajuste muito rápido, e é o que a gente está acontecendo agora, ou seja, é esperado aqui algum impacto do ponto de vista de condições financeiras, e isso certamente impacta condições para as famílias e condições para as empresas também. Reconhecendo tudo isso, o Banco Central, que tinha avaliado na última reunião que interromperia a trajetória de corte de juros no Brasil, de Selic, interrompendo o movimento ali em 4,25 por ano, ele entendeu que era necessário mais um novo corte. Então, ele reduziu mais 50 pontos, a gente está falando de uma taxa Selic hoje de 3,75, e no comunicado da reunião da semana passada, reiterado nessa semana, por meio das suas comunicações, ele falou que ele deu o ajuste que ele entende que é necessário nesse momento. Ele vai absorver mais informações, vai entender o que está acontecendo antes de tomar mais uma decisão sobre cortes que podem acontecer na próxima reunião, ou como a gente tem visto bastante acontecer fora do Brasil, em reuniões eventualmente extraordinárias. Nada impede que ele faça isso. O que a gente, como economista aqui, sabe é que os modelos do Banco Central, quando incorporam todas essas informações, eles apontam, do ponto de vista de inflação, para, sim, espaço para mais cortes de juros. Ou seja, há aqui a possibilidade de o Banco Central, embora tenha dito que não vá cortar mais juros nesse momento, porque entende que o estímulo que foi dado foi necessário, ele já pode, nos próximos dias, pode sim passar por uma revisão de projeção, fazendo com que ele precise cortar novamente a taxa de juros. Basicamente, o que ele coloca aqui é que há uma preocupação justamente com aquelas condições financeiras. Se eventualmente ele corta mais juros, ele pode ver o câmbio indo para um patamar ainda mais depreciado, fazendo com que essas condições financeiras sejam um pouco mais apertadas. Ou seja, o que ele vai ter que fazer aqui ao longo das próximas semanas é incorporar todas essas informações e entender o que vai ser mais estimulativo para a economia brasileira. O que há de debate hoje entre os economistas é que, muito provavelmente, ao compreender a dimensão do choque, ou seja, à medida que o Banco Central começar a receber as informações, ele vai precisar promover novos cortes de juros, que ele não descarta. Ele apenas disse nesse momento que o montante de estímulos necessário parece ter sido dado. Ou seja, por que eu estou falando de juros? Porque a gente sabe o quanto que isso impacta em setor imobiliário, e eu acho que aqui é um gancho importante para a gente pensar o que a gente pode esperar ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses para o setor de uma maneira geral. Então, pensando aqui naqueles indicadores de confiança, naquela sondagem que eu mostrei para vocês, eu estou abrindo aqui a sondagem da construção.
Todos esses indicadores são construídos de modo a gente ter um indicador refletindo a situação atual, um indicador refletindo as expectativas e o índice geral, que é o que costuma aparecer na mídia, costuma aparecer nos jornais. Como a gente viu lá atrás, o indicador da construção passou por um ajuste, mas foi um ajuste relativamente pequeno quando a gente compara com o ajuste que a gente viu tanto para o comércio quanto para o consumidor e que certamente vai ser para os serviços também. A gente vê que o indicador de expectativas sofreu muito mais e é esperado, porque, como o próprio Celso colocou, a gente tem tido ainda pouco impacto do ponto de vista do que tem acontecido, principalmente no ritmo de condução das obras. Há aqui um esforço bastante grande em manter todo este ritmo, e eu imagino que ele deve continuar nessa mesma toada, mas isso coloca uma perspectiva bastante diferente para os próximos meses. Então, eu imagino que esse indicador de expectativa ele vai continuar caindo nas próximas divulgações, mesmo que o indicador de situação atual não responda tão intensamente. Quando a gente vai avaliar os setores dentro da construção, e a FGV divulga uma quebra por setores, o que a gente consegue perceber é que os setores de preparação de terreno e a construção propriamente dita sofreram relativamente menos. Menos do que, por exemplo, os serviços relacionados à construção. Então, obras de acabamento, obras de instalações elétricas, estes subsetores responderam um pouco pior nesse momento, mas como eu falei, acho que aqui a expectativa em especial para o componente de expectativas é de que continuemos vendo uma situação de piora. E essa situação de piora vai acontecer conforme for ficando mais claro que as revisões para o PIB brasileiro em 2020 também serão reajustadas. O que eu estou mostrando aqui para vocês é um número que o Banco Central divulgou ontem, já colocando a própria revisão de estimativa do PIB. Então, eu estou colocando para vocês aqui o PIB brasileiro sob duas óticas, a ótica da demanda e a ótica da oferta. O que o Banco Central colocou é que ele já espera, com as informações que ele recebeu até agora, que o PIB brasileiro, esperado para 2020, não seja mais de 2,2, como que era o que ele esperava até então, mas que já seja de 0. Ou seja, ele já está esperando crescimento nulo em 2020. Quando eles divulgam essas informações, eles divulgam as informações em especial dos setores. E ali eu destaquei a construção civil, porque também passou por um ajuste bastante grande. A gente fala de uma perda que é menor do que de outros setores, mas a gente sai de um terreno positivo para um terreno negativo. É importante aqui que construção civil dentro das contas nacionais incorporam também as obras de infraestrutura, que pesam bastante também nesse número. Ou seja, a gente está falando aqui, possivelmente, a gente não sabe qual é o número que o Banco Central está colocando para a edificação em especial, mas a gente entende que o impacto é bastante grande na construção como um todo, e eu entendo que a infraestrutura talvez acabe sofrendo no sentido de postergação também de projetos de infraestrutura, de leilões, que a gente sabe que tinha um pipeline bastante grande, isso era o que eu tinha sempre e vinha sempre colocando nas minhas apresentações. A gente tem um pipeline extenso e bastante importante de concessões e privatizações que certamente ajudariam e ajudarão ainda o crescimento brasileiro, mas que podem ser postergados. Então, eu entendo que muito disso está sendo refletido naquele número que o Banco Central coloca ali para a construção civil especificamente. Quando a gente fala de PIB, pessoal, eu acho que é importante a gente ter em mente que esse crescimento de 0 aqui parece ser, neste momento, com base nas informações que o mercado tem recebido e extrapolado para os próximos meses, quase que uma espécie de teto, tá? Por quê? Porque a gente já começa a ver algumas casas trabalhando com queda da ordem de 3% do PIB em 2020. Inclusive, nós, no Bradesco, conseguimos chegar a simulações parecidas com essa. Não é uma projeção, nós ainda não temos um número para o PIB, é importante que se diga isso, mas é possível chegar em simulações como essa. Então, a gente não está falando aqui de um exagero. Se a gente fala naturalmente de um período muito grande de restrição, a gente pode sim falar de
uma queda de PIB maior do que essa que o Banco Central está projetando hoje. De novo, ele ainda está no processo de receber as informações. Se a gente, vou fazer um exercício aqui, tá? Se a gente de fato estiver falando de uma queda da ordem de 3%, de novo, isso não é projeção, isso é só o que algumas das piores projeções que eu vi têm colocado, ou seja, vamos trabalhar num cenário de estresse aqui. Se a gente estiver falando de uma queda de 3%, a gente sai de um crescimento de 2 para -3. Esse é um delta muito parecido com o que a gente viu lá em 2009. Ou seja, a gente saiu de um crescimento de 5 para 0. Ou seja, a gente pode sim estar falando de um delta parecido com o que aconteceu em 2008 e 2009. E eu acho que com isso a gente pode pensar em números aqui para o setor especificamente. De novo, isso aqui não é projeção, é só para a gente entender e tatear o que pode acontecer ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses. O que eu estou mostrando aqui para vocês é o número mensal do próprio Secov. Eu peço desculpas ali que a fonte está faltando o Secov, está só Bradesco, mas esses números, obviamente, são do Secov. O que eu estou mostrando aqui para vocês é a venda mensal de imóveis na cidade de São Paulo, em unidades, descontados todos os efeitos sazonais. Tá? Então, essa é a linha tracejada que eu mostro para vocês desde 2004. E a linha mais grossa representa uma média móvel de 3 meses, basicamente para retirar o ruído, mesmo descontando toda a sazonalidade, a gente vê uma série que é bastante ruidosa, então aqui a gente consegue trabalhar com uma série um pouco mais suave, e eu quero olhar um pouco para o que aconteceu lá em 2008 e 2009. Então eu apontei ali no gráfico os picos dessa série, dessa média móvel de 3 meses, para a gente ter uma ideia do que aconteceu lá atrás. Então, a gente vinha num patamar ali da ordem de 3.500 unidades vendidas por mês, de novo, já descontados os efeitos sazonais e pensando numa média de 3 meses, e a gente sai daquele patamar de 3,5 para um patamar próximo a 1.200, 1.300 unidades. Esse foi o choque que a gente sentiu de uma vez, refletindo aquele aperto de condições financeiras que eu falei para vocês, mas que foi, com o passar do tempo, voltando conforme a economia brasileira foi reagindo também. Ou seja, se a gente estiver falando de um choque daquela magnitude, e é curioso como hoje, se a gente for olhar os mesmos dados ali até janeiro, a gente está falando de um patamar parecido. A gente está falando de algo como 3.500 unidades, já descontados os efeitos sazonais, em um período, em uma média de 3 meses. Ou seja, se a gente for pensar aqui em uma curva parecida com aquela, e ou seja, aqui é só um exercício de simulação, um exercício de estresse, a gente está falando de uma perda da ordem de algo como também 1.500 unidades neste período. A gente pode chegar no final do ano com um volume em algo como 30 mil unidades, o que representaria uma queda de cerca de 30% a 35%. De novo, isso aqui não é projeção, isso aqui é só uma ideia de tamanho possível de impacto nesse momento. E isso, naturalmente, depende muito da duração do impacto. Se a gente estiver falando de um impacto muito curto, ou seja, se muito rapidamente a gente retoma a nossa vida assim como era normalmente, a gente pode ver, por mais que a gente tenha sofrido um choque bastante intenso, a gente pode ver isso também voltando rapidamente. Se a gente estiver falando de um ano, como que foi o que aconteceu lá em 2008, 2009, a gente vai de agosto até setembro do ano seguinte neste período de recuperação, a gente pode falar de uma queda dessa magnitude. O presidente da Tenda deu uma entrevista nos últimos dias falando que espera um impacto menor do que isso, impacto da ordem de 3 a 6 meses. Isso naturalmente limitaria todo esse movimento que eu coloquei para vocês. E há uma outra ressalva aqui que eu acho que é importante que a gente coloque, que lá em 2008 e 2009 a gente ainda não tinha o volume de imóveis econômicos, né? O volume de Minha Casa Minha Vida que a gente tem hoje. Isso naturalmente poderia limitar um pouco desse impacto, a depender, obviamente, de como que esse impacto também vai ser sentido pelo segmento mais econômico. Mas eu acho que é uma ressalva importante para fazer. De novo, isso aqui não é projeção, é apenas para a gente entender o que pode vir por aí se a gente de fato estiver falando de um choque parecido com o choque que aconteceu lá em 2008 e 2009. Eu acho importante, antes de a gente abrir para perguntas, eu acho importante a gente também pensar aqui o que há de diferente nesse impacto, nesse momento, tá? O que eu entendo que é limitante
para o impacto no setor imobiliário, ou seja, vetores que são positivos mesmo em um cenário mais adverso. Então, a gente sabe, já discute muito quanto que o setor imobiliário é bastante particular. Então, assim, além de todas aquelas informações que a gente sabe sobre um déficit habitacional muito elevado no país, um potencial de aumento bastante grande de domicílios ainda ao longo dos próximos anos no Brasil, ou seja, a despeito de toda essa discussão estrutural, que é um vetor importante para o mercado imobiliário e que garante uma sustentabilidade de longo prazo interessante para o setor, eu acho que tem questões conjunturais que são importantes e que valem a pena destacar nesse momento mais difícil. A gente fala de um setor que se beneficia muito de juros baixos e, neste contexto, a gente fala de juros que tendem a permanecer em patamar baixos por bastante tempo. Então, a gente tem aquela conta, né, de juros para o mercado imobiliário, tá? Para o financiamento imobiliário, saindo de 12% ao ano para o patamar de 7% ao ano, a gente conseguiu, nesse processo, incluir 5 milhões de famílias elegíveis para o crédito imobiliário. Ou seja, esse tipo de movimento aqui, a despeito do nível de renda, ele tende a continuar. A gente até espera que nesse contexto, como eu falei, é possível que os juros, a taxa de juros básica seja menor. O que acontece com o juro no crédito imobiliário depende um pouco do que acontece na ponta longa da curva também, mas certamente a gente fala de juros que tendem a permanecer baixos por bastante tempo. Existe um outro aspecto aqui que tem também, a despeito do que acontece com taxa de juros, auxiliado na sustentação da capacidade de financiamento das famílias, que são os preços dos imóveis, tá? Então, a gente tem visto preços ainda em patamares muito parecidos com os patamares que a gente viu ali entre 2015 e 2016, que se não é uma notícia tão boa para quem está vendendo imóvel, com certeza nesse momento de crise ele ajuda a sustentar a capacidade de financiamento das famílias, ou seja, a gente pode aqui falar de um aumento uma sustentação da capacidade de financiamento das famílias, se a gente fala desse contexto, e a gente fala desse contexto de preços estáveis de imóveis que acabam auxiliando nesse sentido. Por fim, eu queria destacar aqui toda a melhora no aspecto regulatório que a gente viu ao longo dos últimos anos e que certamente garantem mais estabilidade para o setor, tá? Ou seja, em especial aqui eu acho que vale a pena destacar a lei do distrato, tá? E a lei do distrato nesse momento é naturalmente muito importante. A lei do distrato não vai garantir que não haverá distratos, é possível e provável que haverá, mas eu imagino que faça pensar duas vezes quem tivesse disposto a cancelar uma venda simplesmente por entender que o preço de imóvel pode cair nesse período. Ou seja, a gente tem aqui um limitador bastante importante para um processo que foi muito danoso para o setor lá entre 2013 e 2016, basicamente. Ele ainda continuou produzindo efeitos, mas o pior momento aconteceu naquele período. Eu imagino aqui o que poderia acontecer num contexto como esse se a gente não tivesse uma lei do distrato. A gente certamente teria um momento muito complicado para as empresas que não mais, obviamente, não iam contar com a venda e ainda, pelo contrário, iam ter que devolver os valores dos imóveis. Ou seja, a gente tem aqui, como eu falei, eu acho que são limitantes para o impacto no setor imobiliário. Peço desculpas, tem um erro ali no título do slide, mas eu acho que é importante a gente pensar isso, tá? São limitantes nesse momento quando se colocam cenários de estresse, também é necessário que se colocam todos esses atenuantes, que eu entendo que podem ser, sim, bastante importantes nesse momento. Eu acredito que a gente tenha, assim como vocês, eu imagino que os economistas como um todo também tenham muito mais perguntas do que respostas nesse momento, mas também nesse momento que o nosso papel aqui, né, do Celso, do Secov, dos economistas de uma maneira geral, é colocar a bola no chão, entender os impactos que certamente virão, mas também ter tranquilidade para lidar com esse cenário, porque é justamente quando a gente tem mais tranquilidade que a gente consegue entender os impactos e responder da melhor maneira também. Eu queria interromper aqui a minha apresentação, passar de novo a palavra para o Celso e receber quaisquer perguntas que possam vir nesse momento.
Palavra para você, Celso. Tiago, muito boa a sua explanação. Nós estamos recebendo aqui, eu quero registrar que nós estamos com 197 pessoas agora, nesse momento, assistindo a nossa live aqui. Excelente. Eu recebi algumas perguntas, algumas eu vou passar para você e outras eu vou tentar ajudar a responder. Claro, aqui. por favor, me ajude. Eu recebi uma pergunta aqui: como estão reagindo os bancos à crise e como estão as condições de crédito? Eu vou só lembrar o seguinte: no dia 16 de março, segunda-feira retrasada, o Banco Central soltou uma série de medidas e, no dia 23, como o Tiago falou, soltou outra série de medidas, né, que elas pretendem irrigar o mercado. As do dia 16, elas trataram muito de operações que os bancos já estão conversando com seus clientes, operações de varejo, né, operações para micro e pequenas empresas. As decisões, as deliberações do dia 23, elas já abrem a possibilidade para se fazer uma coisa um pouco mais ampla, né? E a gente vem conversando com a BCIP, Associação dos Bancos que Operam com Crédito Imobiliário, e eu, respondendo a pergunta aqui de uma pessoa que fez, né, eu vou dizer o seguinte, né, hoje cedo, à primeira hora, eu já recebi um WhatsApp da presidente da BCIP, comentando que eles fizeram uma reunião de conselho ontem e que ainda não existe uma posição definida dos bancos, mas que eles estão muito próximos a uma posição, vamos dizer, ser tomada em bloco. Diferentemente do que foi aquela questão quando a Febraban soltou um comunicado a semana passada falando dessas operações de pequenas, micro e empresas e no varejo, tá? Então, nós vamos ter que aguardar um pouquinho mais. Eu tenho a impressão que nos primeiros dias da semana que vem a gente deve ter uma notícia para todo mundo, né? Tiago, eu vou deixar para você dar essa opinião que perguntaram aqui, porque para mim fica meio óbvio o que eu vou responder. Então, eu vou perguntar para você. Comprar um imóvel agora é um risco? Essa é uma pergunta, eu acho que vai depender muito de cada um. Eu acho que vai depender muito da situação de cada um, porque por mais que você tenha aqui uma economia que a gente ainda não sabe como vai reagir no médio prazo a tudo isso, por outro lado, a gente sabe que num contexto como esse, eu tenho certeza que quem tem mais exposição a ativo imobiliário pode ter sofrido relativamente menos. É claro que é um mercado menos líquido do que um mercado, por exemplo, mobiliário, mas certamente quem tem todo o seu patrimônio alocado em imóveis, e não que isso seja uma recomendação, mas quem tem todo o patrimônio alocado em imóveis não está tão preocupado como quem tem todo o patrimônio alocado em ativos mobiliários. Ou seja, eu acho que vai depender muito de cada um aqui. Vai depender muito da sua situação financeira, vai depender muito da sua aversão ao risco também. Ou seja, você pode aproveitar este momento para aumentar a sua exposição em ativos imobiliários, em parte entendendo porque você pode aproveitar boas oportunidades no curtíssimo prazo, mas em parte por entender que em situações como essa, ativos imobiliários tendem a sofrer relativamente menos. Eu acho que, de novo, isso vai depender muito de cada um e da sua disposição, da sua capacidade de financiamento, em especial da sua disposição a correr risco. Eu entendo que quem tem uma disposição menor a correr risco tende, assim, a buscar ativos mais, como a gente fala, ativos mais confiáveis, né? Ativos que tendem a sofrer menos volatilidade e menos depreciação com o passar do tempo. Aqui vale aquela lógica para dar esse argumento, né? Tijolo é ativo forte nesse momento. Ok. Uma pergunta aqui. Você deixou clara a necessidade de irrigar a economia com recursos.
Como vê a proposta que está em análise no Congresso de instituir um empréstimo compulsório sobre as empresas com patrimônio líquido acima de 1 bilhão? Olha, eu acho que nesse momento o que faz mais sentido a gente pensar, na minha opinião, eu não sei detalhes dessa proposta, mas o que faz mais sentido, na minha opinião, é a gente irrigar a economia com recursos, seja do ponto de vista monetário, ou seja, garantir liquidez, seja do ponto de vista de sustentar consumo no curtíssimo prazo. Eu tendo a ver com bons olhos esse tipo de medida, justamente porque essa é a principal preocupação nesse momento. Faz sentido pensar aqui, na minha opinião, em medidas que vão garantir tudo isso. Muito provavelmente a forma de fazer tudo isso é por endividamento público, não tem outra forma aqui, tá, pessoal? Eu acho que o que a gente vai ver mundo afora, isso não vai ser só no Brasil, são os estados se endividando mais para passar por um momento de crise, e isso aconteceu lá em 2008, vai acontecer agora em 2019, isso faz parte da caixa de ferramentas que a gente tem em política econômica para lidar com momentos como esse. A necessidade de austeridade fiscal é importante justamente quando a gente sofre um choque como esse, porque é nessas horas que você tem que ter, sim, dinheiro em caixa, você tem que ter passado por um período de austeridade fiscal para que você use estes recursos. Ou seja, essa é a hora de, eventualmente, você usar tudo o que você precisa. Não faz sentido falar em austeridade fiscal num momento como esse. Eu imagino que a gente vai seguir por aí. Esse parece ser o caminho mais provável, porque também é o que tem acontecido no mundo como um todo. Eu imagino que o caminho correto está por aí. Ok. Outra pergunta. O período compreendido entre o segundo trimestre de 20 e o primeiro semestre de 21 será um período marcado pelo buscar perder menos, ao invés de ganhar mais? Em sua opinião, qual seria o pior período nesse sentido? Olha, se a gente, de novo, usar aqui 2008 e 2009 como base, a gente sabe que são os próximos meses agora que a gente vai sofrer um baque maior no número de vendas, por exemplo. E isso, de certa forma, talvez seja até compreensível, né? Se, eventualmente, quem estava em vias de comprar um imóvel tem aqui preocupações sobre o futuro, sobre o médio prazo, talvez postergue um pouco dessa decisão até perceber que a gente se estabilizou, ou seja, a pessoa vai esperar para ver o que acontece e reavaliar se aquela decisão fazia sentido. Ao mesmo tempo, você tem as pessoas que têm dinheiro em caixa e vão aproveitar, se acontecer, para eventualmente comprar ativos aqui em preços mais baixos. Mas eu imagino que o pior seja agora nesse curtíssimo prazo. É possível sim que haja efeitos de médio prazo, mas eu entendo que o pior deve acontecer nesse curtíssimo prazo, porque é aqui também que as empresas podem sofrer algum tipo de restrição de caixa. Eu acho que aqui o setor imobiliário não é diferente do restante da economia. A gente ouve bastante setor e conversa com muitos setores, e em todos eles o que se ouve é, olha, preservação de caixa, preservação de caixa, preservação de caixa. Nesse momento é o que vai imperar, eu acho, para muitos setores. O setor imobiliário, embora tenha aqui uma lógica um pouco diferente, as compras costumam ser mais pensadas, é possível que a gente sofra relativamente menos. A gente viu o que aconteceu em 2008 e 2009, pode ser que o setor também sofra algo parecido com isso. Eu acho que são os próximos meses os mais difíceis. Ok. Uma outra pergunta. Concorda com a ideia que devemos continuar ativos nos processos iniciados para sairmos na frente logo que passar a crise do Covid-19? Eu acho que aqui a pergunta tem a ver um pouco com o debate que está começando aí entre isolamento horizontal e isolamento vertical. Tá? Exatamente, exatamente. Essa eu acho que eu não vou nem dizer que é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta de 10 trilhões de dólares, eu acho, nesse momento. Ou seja, esse debate ele está sendo colocado e ele cresceu, acho que ao longo dos últimos dias, justamente pensando o que é a melhor resposta nesse momento.
Até agora, eu acho que o debate ele foi muito pautado pela resposta inicial. E a resposta inicial foi, em praticamente todo o mundo, a resposta pelo isolamento, porque é o que faz com que você consiga conter a curva de disseminação e que você consiga ter capacidade de atender, eventualmente, todos os doentes sem sobrecarregar os sistemas de saúde. Mas eu acho que tem aqui esse debate acontecido e eu acho que tem 3 pontos que são importantes para a gente discutir tudo isso. A gente viu, e nesse período, muito do debate foi pautado aqui por um debate clínico, um debate especializado e técnico de quem entende do assunto. Tá? E o que a gente tem visto, em alguns casos, são alguns especialistas sugerindo que talvez a letalidade da doença seja mais baixa do que aqui foi colocado num primeiro momento. Muito provavelmente porque você tem uma curva de disseminação muito mais intensa do que a que aparece nos dados, de modo que a letalidade é possivelmente mais baixa do que a sugerida inicialmente. Mas, ao mesmo tempo, você tem também, se você sobrecarrega o sistema de saúde, uma letalidade que é muito mais alta. Então, esse debate ainda vai continuar acontecendo. Você tem, em um outro ponto, o surgimento ou possível surgimento de tratamentos para essa doença, de modo que você possa mitigar um pouco desses efeitos agora no curtíssimo prazo, impedindo uma taxa de letalidade também tão alta. E tem um terceiro argumento, que é um argumento que eu acho que está ficando um pouco mais forte nesses últimos dias, até compreendendo todo o impacto, que talvez a economia mundial não aguente ficar tanto tempo parada e, naturalmente, a gente vai ter que buscar algum tipo de solução. Esse é um debate que está em aberto ainda e eu acho que aqui eu, como economista, tenho pouco a adicionar, no sentido de que essas questões mais técnicas são para ser debatidas pelos técnicos, mas esse debate está acontecendo e quando esse debate acontece, ele pode alterar as projeções, no sentido de se um retorno acontecer em abril, ele é muito diferente do que seria um retorno acontecendo em junho e julho. Tá? Então, a gente tem aqui, obviamente, impactos distintos. O que a gente viu de ontem para hoje foram alguns estados aqui no Brasil suspendendo, ou pelo menos sinalizando que ao longo das próximas semanas suspenderão as medidas de isolamento. Então, a gente viu o governador de Santa Catarina... Flexibilizando as medidas. Exatamente. Flexibilizando as medidas. Exatamente. A gente viu o governador de Santa Catarina falando isso, do Mato Grosso, do Distrito Federal, mas certamente nem tudo vai voltar. Então, seguindo um pouco por esse lado que você falou, de isolamento vertical. O meu ponto aqui é que eu acho que esse ainda é um debate que vai e vem, tá? Ele tende para um lado, quando a gente vê números, por exemplo, de casos nos Estados Unidos subindo muito rapidamente, o número de mortes também vai subir muito rapidamente, as notícias de sobrecarga do sistema de saúde vão fazer com que esse debate penda para um lado, e você vê um número de emprego, como o que eu abri a apresentação aqui para vocês, pendendo um pouco para o outro. O meu ponto aqui é que esse debate existe. Ele é um debate que ele ainda vai e vem. Ele não tem uma direção clara, mas ele é diferente do que acontecia, pelo menos nos primeiros dias, em que a resposta de todas as autoridades foi no sentido de isolamento. Esse é um debate que eu acho que ainda vai ficar com a gente por algum tempo. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Estamos vendo que os fundos imobiliários estão encolhendo. Isso se estende ao crédito imobiliário? Quero dizer, vamos ver percentuais de financiamento mais baixos e novos critérios de aprovação de crédito ao consumidor final? Olha, o que as autoridades monetárias têm feito um esforço grande é para que não aconteça justamente isso. Então, quando você tenta colocar medidas de liquidez e ampliação de folga de capital para os bancos, é uma medida que atua no sentido de justamente impedir um cenário como esse. E a resposta dos bancos, aparentemente, parece ser no sentido de não fazer nenhum tipo de alteração. Inclusive, a própria Febraban colocou a carência para os financiamentos para pessoa física em um período de 60 dias, ou seja, é claro que tudo isso fica em aberto, mas o que dá para dizer nesse momento é que as medidas que estão sendo colocadas justamente para evitar tudo isso. Tá? Ok.
Uma outra pergunta. Vocês acreditam que após este período, no segundo semestre, como exemplo, podemos ter um pico positivo devido à demanda reprimida no primeiro semestre? Até porque havia uma onda bastante otimista anteriormente. Eu vou me permitir, só antes de você falar, Tiago, Por favor, falar o pode. seguinte. O mercado da cidade de São Paulo, apesar dos últimos 4 anos ele ter sido muito saudável a partir de 17, 18 e 19, o mercado mudou muito, né? O Tiago mesmo já colocou aí a questão dos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. A cidade de São Paulo, né, das 55.500 unidades lançadas, em torno de 27.000 unidades foram no programa Minha Casa Minha Vida, aqui no município de São Paulo. Então, vamos dizer, eu vejo e a gente sente e a gente mostra através de gráficos que a classe média alta e a classe alta, ela tem uma demanda reprimida, inclusive dos últimos anos. Não foi só até a crise de 2016 que ficou uma demanda reprimida para trás. Nós temos uma demanda reprimida em 17, em 18, em 19, que mesmo com toda a favorabilidade das taxas de juros, com a queda da taxa Selic, com tudo o que aconteceu, nós temos muita gente ainda que não comprou imóvel, né? E passo para você para tentar responder sobre esse pico que poderá acontecer no segundo semestre por causa da onda positiva que existia. Claro, eu acho que a gente parte de bases interessantes, né? Seria uma coisa sofrer esse choque no momento que estamos sofrendo agora, seria outra completamente diferente sofrê-lo em 2016. Certamente a gente parte de condições bastante diferentes e eu acho que a resposta aqui é sim, isso é possível, mas isso é condicional ao tamanho da duração, que tem a ver com, mais uma vez, o tamanho do impacto. A gente, se tivermos falando de uma economia que recupera, a economia brasileira que recupera em um ritmo parecido com o que recuperou em 2010, né, 2009, 2010, a gente certamente vai ver um pico acontecendo um pouco por esse processo de venda reprimida, até porque tem muita gente que até não reviu a sua decisão de compra do imóvel, mas simplesmente postergou, porque entende que comprá-lo agora ou comprá-lo em junho talvez não faça tanta diferença, em especial se for para investimento, mas aquela demanda está lá, ela certamente está reprimida. Então, sim, é possível que isso aconteça, mas isso vai depender muito da resposta, eu acho, da economia brasileira como um todo. Eu coloquei aqui 2009 e 2010 como referência, mas a economia brasileira também opera hoje em um nível diferente do que operava lá atrás. Isso pode ser colocado como uma ressalva e um contraponto. Mas, ao mesmo tempo, a economia brasileira, assim como o mercado imobiliário, vinha em um ritmo mais interessante de crescimento do que foi colocado entre 2016 e 2018, 2019, entre 2017 e 2019. A gente viu o segundo semestre de 2019 com a economia brasileira crescendo na ponta 2%, que foi o dobro do que a gente viveu nesse período. Então, a gente estava nesse período de aceleração. Se a gente fala de um choque que não tira todo esse ímpeto, a gente pode falar de uma recuperação acontecendo em um ritmo rápido. Eu acho que ainda é cedo para a gente esperar isso, mas ela pode acontecer. Ok. Você mostrou aí um gráfico onde você, avaliando o mercado de imóveis novos na cidade de São Paulo e usando aquela série de sazonalizada, né? Você mostra que nós podemos chegar aí a um patamar aí de 30.000 unidades, logo em seguida a esse advento aí do Covid-19. Né? Você teria alguma estimativa para o impacto no mercado de locação corporativa? Você já pensou nisso? Vocês lá no DPEC estão pensando nisso? Né? A gente ainda, é uma excelente pergunta, a gente ainda não se debruçou sobre esse tema, mas acho que é importante a gente falar que o mercado imobiliário corporativo, ele tem vivido uma situação diferente, ou seja, até o que aconteceu
agora, o que a gente viu, na verdade, foi um mercado imobiliário corporativo bastante apertado, tá? Em especial nas regiões mais premium aqui da cidade de São Paulo. Então, a gente viu regiões como Faria Lima, Vila Olímpia, mesmo a região da Paulista, com um nível de vacância baixíssimo, tá? Indicando, inclusive, uma trajetória de aumento de preços. A gente está falando de um nível de vacância nessas regiões abaixo de 10%. É claro que você tem outras regiões da cidade que compensam tudo isso e levam essa média um pouco para cima, ali na ordem de 15%, a depender se você está considerando os segmentos mais AAA ou se você está considerando todo o mercado imobiliário corporativo. O que eu quero dizer aqui é que esse mercado esse mercado mais AAA e esse mercado mais bem localizado, esse mercado tende a sofrer relativamente menos também, porque a demanda estava muito alta. É possível que você passe, no médio prazo, por um movimento parecido com o que a gente viu agora, de flight to quality, mas para isso precisaria que essas áreas que hoje estão bastante tomadas, elas percam esse ímpeto. E, de novo, a gente fala aqui de um mercado que vinha operando em um nível muito mais apertado, ou seja, muito mais aquecido do que a gente vê no mercado imobiliário residencial. Mas esse movimento mais aquecido que eu falei, ele está restrito a estas áreas mais nobres. Se a gente fala de outras áreas que têm vacância mais alta, esses setores eu acho que eles tendem a sofrer relativamente mais, justamente porque se havia ali uma expectativa de que a demanda que concentrada naquelas regiões mais nobres começaria a se espalhar, isso pode ser postergado com o tempo, a depender do tamanho da crise. Mas a gente ainda não se debruçou sobre esses números, a gente possivelmente vai fazer isso ao longo das próximas semanas. Os dias têm sido bastante intensos aqui para a gente acompanhar, só para acompanhar as medidas de bancos centrais, de governos, já tem sido praticamente todo o nosso dia. Tiago, dentro dessa linha de que a gente aprendendo a trabalhar de casa agora, a gente está procurando iniciar as coisas na hora certa, né, e terminar as coisas na hora combinada, né? Eu queria te agradecer muito, né, o seu esforço de estar junto com a gente aqui hoje, né? Foi muito importante tudo que você colocou. Nós estamos com gente do Brasil inteiro assistindo. Eu acho importante. E esse momento é um momento tão delicado que, a partir de ontem, né, aliás, a partir de quarta-feira, nós passamos aqui a usar a nossa mesma base de pesquisa, Tiago, que é a base de pesquisa que a gente usa para todos os meses. Nós passamos a usar semanalmente e, a partir de hoje, nós vamos começar a tratar esses resultados de uma pesquisa semanal que é uma pesquisa que pretende mostrar como está funcionando o novo mercado. O que é um novo mercado? É um mercado de plantão fechado e de web completamente aberta, né? É um mundo novo. A gente já vinha usando muitas ferramentas para vendas de imóveis na internet, mas, de repente, esse fechamento de 100% dos plantões e esse trabalho virtual que vem sendo feito pelos corretores, pelas empresas, a gente está pensando, né, a gente vai tentar, nessas próximas semanas, conhecer como é que isso está funcionando para as empresas, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu queria, finalmente, agradecer. Esses dias têm sido dias de muita live, muita conversa, né, de união das pessoas e união das entidades. O trabalho que vem sendo feito em São Paulo pelo Secov, pelo Sinduscom, pela Elo, pela FIABSE, pela Abrainc, o trabalho que a CEBIC tem feito todos os dias também, colocando um assunto muito importante no ar. Eu acho que isso é fundamental para que o nosso setor saia dessa situação fortalecido. Então, Tiago, muito obrigado, né, a você, ao pessoal do DPEC e a toda a diretoria do Banco Bradesco. Eu que agradeço, Celso. E antes de mais nada, queria dar parabéns a vocês pela iniciativa. Eu acho que momentos extraordinários exigem ações extraordinárias e eu acho que vocês estão agindo no sentido correto. Eu acho que todo mundo aqui, na verdade, vai aprender a conviver com essas novidades e certamente coisa boa tende a sair daí, seja no sentido de as pessoas conseguirem trabalhar
de uma outra forma, seja fazer mais lives. Assim, o que eu tenho participado, inclusive como ouvinte aqui de lives nos últimos dias, é uma quantidade bastante grande. Eu acho que essa cultura de disseminação de informação, eu acho que vai aumentar bastante. A gente tem que tirar coisa positiva de tudo isso. E eu tenho certeza que tudo que vocês estão fazendo aí no Secov vai nessa direção. Então, eu queria dar parabéns para você por estar aqui tentando disseminar essa cultura de informação e ter bastante iniciativa, tanto você quanto o Basílio. Eu acho que vocês estão de parabéns em tudo isso. Eu vou deixar aqui com vocês o meu contato, o meu e-mail, para que, se eventualmente vocês quiserem tirar alguma dúvida que não tenha dado tempo de a gente conversar aqui, e convidá-los também a entrar no nosso site ali no economiaemdia.com.br, justamente nessa cultura de disseminação de informação. Acho importante que a gente se aprofunde cada vez mais. E, de novo, eu acho que, apesar e a despeito das dificuldades, tem muita coisa boa para a gente aprender em todo esse período. Mais uma vez, eu agradeço também e obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa de vocês. Finalmente, falar para as pessoas que estão com a gente, né, que a ideia do presidente Basílio, e nós temos conversado muito sobre isso, é que a cada semana a gente faça uma live aí que possa levar informações para as suas residências durante esse isolamento. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Excelente. Parabéns. Obrigado. Valeu, Tiago. Obrigado, hein? Valeu. Tchau, tchau.